Fala, queridos alunos do nono ano, professor Samuel Dória, falando de matemática com vocês. Pois é um prazer imenso saber que chegamos em nossa terceira aula. E hoje, em nossa terceira aula, quero começar essa aula agradecendo a todos os alunos que estão acessando as nossas aulas, que estão respondendo os nossos desafios, que estão comentando as nossas aulas, curtindo e compartilhando. O objetivo dessa aula é atingir você, aluno. Quero também deixar um abraço para todos aqueles que gostariam de acessar, mas por algum motivo não estão conseguindo. E quero também mandar um abraço especial para alguns alunos que têm nos mandado foto, nos mostrando o ambiente de estudo em que eles organizaram durante esse período para estudar. Ou seja, aquele cantinho em que nós estamos nos encontrando para estudarmos matemática. E o meu abraço vai para a aluna Isabela do nono ano da Escola Joaquim Silveira, ela que mandou essa foto mostrando o carinho de como ela está abraçando as nossas aulas. Vamos começar a nossa terceira aula? Pois bem, não esquecendo que o nosso componente curricular é matemática e que a nossa aula tem como público-alvo os alunos dos nonos anos e das séries finais, nós iremos continuar falando de potências ou potenciação. Na aula anterior, falamos sobre potenciação. Discutimos algumas habilidades, como a multiplicação e a divisão de potências de mesma base, potência com expoentes naturais, e hoje, em nossa terceira aula, nós iremos falar sobre potência com expoente inteiro. Essa aula está no livro de vocês a partir da página 28, e vocês que não baixaram o livro, podem baixar acessando o link que estamos deixando na descrição do vídeo. Vamos começar a nossa aula? Como em toda aula, nós temos deixado desafios para você solucionar. Hoje, nós iremos solucionar uma das questões do desafio da aula anterior. Essa questão consiste no seguinte: um campeonato de tênis de mesa é disputado por 20 duplas que jogam entre si em turno e retorno. O número total de jogos nesse tipo de campeonato é dado pela expressão x² menos x, em que x representa o número de duplas. Quantos jogos tem esse campeonato? E aí, de que forma você solucionou esse problema? Será que as habilidades que você usou foram as mesmas habilidades que eu explorei? Vamos ver juntos? Pois bem, para solucionarmos esse problema, inicialmente nós vamos entender que estamos trabalhando com uma expressão algébrica. Mesmo tendo expoente 2, lembre que aqui não trata-se de uma equação de segundo grau, pois, para ser classificada como equação de segundo grau, ela precisaria apresentar uma igualdade e o segundo membro. Sendo ela uma expressão algébrica e que será transformada em uma expressão numérica, pois ele já está dizendo que x representa o número de duplas e que aqui acima ele está dizendo que esse campeonato é composto por 20 duplas. Logo, para nós solucionarmos esse problema, iremos apenas transformar uma expressão algébrica em uma expressão numérica. De que forma? Substituindo o x, que é a nossa incógnita, pelo valor dado. Então nós ficaremos com x elevado ao quadrado. Nós iremos substituir o x por 20, 20 elevado ao quadrado. Menos x, x continua sendo 20. Olhe, passamos a ter uma expressão numérica, onde nós temos uma potenciação e uma subtração. Lembrando que a potenciação, ela vai ser e deve ser respondida primeiro. Então nós temos 20 ao quadrado é 400, menos 20. E que 400 menos 20 é 380. Portanto, nós estamos dizendo que esse campeonato ele tem 380 jogos. E aí, de que forma você solucionou esse problema? Será que você também encontrou a mesma solução que eu? Pois é, não importa as habilidades que você usou. O importante é que você tenha a convicção de que as habilidades usadas e os caminhos percorridos para chegar ao seu resultado foi coerente e que a sua resposta está correta também. Vamos continuar nossa aula? Portanto, o objetivo de nossa aula é efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes negativos. Pois bem, eu falei que hoje nós iríamos falar sobre potência com expoente inteiro. E aí nós vamos explorar um pouquinho mais
o expoente negativo. Vamos juntos? Olhe, vamos começar calculando o quociente de 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado à quarta potência. Pois é, isso é uma das habilidades trabalhadas na aula anterior. Divisão de potência de mesma base. Você lembra como resolve esse probleminha? Então esse probleminha, ele consiste no seguinte: ele pode ser respondido de duas formas. Uma forma é a gente desenvolver a potenciação como multiplicação de fatores iguais. E aí ficaríamos assim: 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado à quarta potência, nós iríamos escrever com esse algoritmo. Continua sendo divisão, nós só trocamos a divisão por um sinal de fração. No numerador, 2 elevado ao cubo, que é o que está sendo dividido. No denominador, 2 elevado à quarta potência, que é o que está dividindo. Então, nesse caso, nós vamos desenvolver 2 elevado ao cubo sob forma de produto, uma multiplicação de fatores iguais. No denominador também, 2 elevado a 4 sob forma de produto. Nós temos no numerador 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. No denominador, 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Se eu fizer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, e fizer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, eu divido 8 por 8, sobra 1. No denominador, sobra 2. Portanto, eu estou dizendo que 1/2 é o resultado da divisão de 2 elevado ao cubo por 2 elevado à quarta potência. Mas eu também posso aplicar a propriedade com divisões de potências de mesma base. Então ficaria assim: usando a propriedade, 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado à quarta potência consiste em conservar a base, que é 2, e subtrair os expoentes, 3 menos 4. E 3 menos 4 é menos 1. Então, eu posso dizer que 2 elevado a menos 1 é exatamente igual a 1/2. E aí, ficou claro como chegamos a esse resultado? Vamos continuar? Olhe, nós vamos analisar um pouquinho uma tabela que apresenta alguns valores de forma crescente ou decrescente em relação à potenciação, em relação à base, expoente e potência. Vamos ver? Essa tabela eu coloquei aqui a base, então eu mantive a base sempre a mesma, 2. Depois coloquei os expoentes. Esses expoentes coloquei em ordem decrescente, de 3 a menos 2. E aqui nós fomos colocando a potência, que você sabe que é o resultado da operação de potenciação. Portanto, quando eu tenho base 2, expoente 3, eu escrevo 2 elevado ao cubo. Quando desenvolvido, resulta em 8. Eu tendo 2 como base, 2 como expoente, escrevo 2 elevado ao quadrado. Desenvolvido, eu tenho 4. Depois eu tenho 2 como base, 1 como expoente, escrevo 2 elevado a 1. Desenvolvido é 2, pois não importa a base, o expoente sendo 1 é ela própria. Depois eu tenho 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Vimos também essa propriedade na aula passada. Toda base diferente de 0, com expoente 0, o resultado é 1. Então, nós temos 2, expoente menos 1. 2 elevado a menos 1 é 1/2. Vimos neste tanto. Depois, nós temos 2 como base, menos 2 como expoente e 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2 passa a ser 1/4. Ou seja, aqui eu mostrei para vocês como nós podemos manter uma base, alterar expoentes e alterar a potência. Desde um expoente positivo, um expoente nulo e um expoente negativo. E aí, deu para compreender? Vamos continuar? E aí, deu para compreender? Vamos continuar? Agora que vimos a propriedade da potência com o expoente inteiro, vamos resolver o seguinte potência. Vamos responder essa potência para que nós possamos praticar essa propriedade. Pois bem, para resolver essa potência, fizemos assim. Nós temos menos 5/2 elevado a menos 3. Olha, vocês sabem que a potenciação ela consiste em multiplicar a base por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente indica. Mas nesse caso, sendo o expoente negativo,
Eu não posso multiplicar menos 5/2 por ele mesmo menos 3 vezes. Não posso. Portanto, nós vamos aplicar uma pequena propriedade que nos permite solucionar esse problema. Essa propriedade, ela exige o seguinte. Nós temos aqui o 5 como numerador da fração. Vamos inverter a sua função. Ele passa a ser o denominador da fração. Nós temos aqui o 2 como denominador da fração. Vamos inverter a sua função. Ele passa a ser o numerador da fração. Ela sendo negativa, continua negativa. Mas o expoente negativo, a gente inverte a função e ele passa a ser positivo. Ou seja, no ato da transformação de mudança de numerador para denominador, denominador para numerador, nós também mudamos de negativo para positivo. Portanto, agora eu estou dizendo que menos 5/2 elevado a menos 3 pode ser representado por menos 2/5 elevado a 3. E que desenvolvido é menos 8/125. E aí, ficou claro para vocês? Vamos continuar nossa aula? Olha, mas tem um pequeno detalhe que nós não podemos esquecer. Vamos ver aqui o seguinte. Eu tenho uma base 3, um número inteiro, elevado a menos 2, um expoente negativo. Eu tenho uma base 3/2 elevado a menos 2. E tenho também a base 3/2 elevado a menos 2. O que difere esses dois aqui é que esse 3/2 está dentro de parêntese e o expoente está fora. Esse daqui está fora do parêntese, ou seja, está sem parêntese. Nesse caso aqui, vamos analisar o seguinte. Aqui eu tenho 3/2, que é um único número, um número fracionário, mas que também pode ser dois números, porque a fração indica a divisão de numerador por denominador. Então eu tenho 3 dividido por 2. Sendo 3 o numerador, ele apresenta o expoente menos 2. Sendo 2 o denominador, ele apresenta o expoente 1, está oculto. Aqui eu tenho 3/2 dentro do parêntese, consiste em dizer que esse expoente fora do parêntese pertence tanto ao numerador quanto ao denominador. Agora, nós iremos fazer a transformação para nós entendermos o que muda aqui. Vamos lá? Aqui, nós faremos o seguinte. Vamos adicionar o denominador 1 a 3 elevado a menos 2. Aqui, nós vamos inverter. O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Sendo que o numerador tem o expoente menos 2, nós iremos adicionar o expoente 2. Invertir. Ele era negativo, passou a ser positivo. Aqui também nós iremos inverter. O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Sendo que o expoente era negativo, passa a ser positivo. Olhe, nesse caso aqui, que nós iremos também inverter, vai ficar 1/3 elevado a 2. O que difere desses três é o critério de desenvolvermos, pois aqui nós passamos a ter 1/9, pois 3 elevado a 2 é 9. Aqui nós passamos a ter 2/9, pois 3 elevado a 2 é 9. Aqui nós passamos a ter 4/9. Ou seja, o parêntese altera o valor entre esses dois. Então, essa curiosidade nós precisamos ficar atento. Quando o número é inteiro, que eu vou adicionar 1 ao denominador, quando o número é fracionário, que eu vou inverter numerador e denominador, estando eles fora do parêntese, e quando o número é fracionário dentro de parêntese, que eu vou inverter também a função de numerador e denominador. Ficou claro? Vamos continuar? Pois bem, nossa aula fica por aqui. Nos veremos na próxima aula e reforçando, não esqueça de solucionar os desafios propostos em cada aula. Um forte abraço e até a próxima aula.